Muito bem, irmãos, convido a todos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versos 13 a 23. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça parecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra do Senhor por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Eu quero começar essa mensagem com uma história que eu ouvi quando eu estava preparando a pregação de hoje, que é a respeito de duas missionárias que foram para um país estrangeiro e que começaram a pregar o evangelho naquele lugar e evangelizar pessoas, trazer pessoas para Cristo, formar comunidade no lugar onde elas estavam. E depois de um tempo que eles estavam pregando, elas começaram a notar, depois de um tempo de convivência com as pessoas de lá, elas começaram a notar que as pessoas começaram a mudar com elas. As pessoas começaram a se afastar dessas missionárias, começaram a achar que elas estavam meio estranhas, começaram a deixá-las de lado. E elas estavam achando isso tudo muito estranho, né? Elas queriam saber o que tinha acontecido. E depois de um tempo, depois que elas foram perguntando para algumas pessoas mais próximas e foram conversando com outras pessoas, entendendo a cultura do lugar que elas estavam, elas descobriram o motivo pelo qual as pessoas estavam meio que agindo de maneira estranha com elas. E para surpresa delas, o motivo do afastamento dos irmãos era porque as duas tinham tomado limonada. As duas foram vistas tomando limonada. Pode parecer meio exagerado para a gente, pode parecer até um absurdo, mas para a cultura daquele povo, para aquela cultura que as duas missionárias estavam inseridas, beber limonada significava beber um tipo de abortivo. Então, por causa disso, as pessoas começaram a condenar essas irmãs porque elas foram vistas tomando limonada. Para a gente não é nada demais, para os missionários não era algo nada demais, mas para o povo daquela região, daquela cultura, eles viram que algo estava muito errado. Como é que as irmãs que eram cristãs, estavam pregando o evangelho, estavam tomando limonada, que é algo que a Bíblia, a princípio, em seus princípios, condena. Isso demonstra uma coisa muito interessante, essa história demonstra uma coisa muito interessante e ilustra, eu acho, tudo o que o capítulo 14 de Romanos está falando para a gente. Nós temos uma dificuldade muito grande de determinar o que é que alguns dos usos e costumes, o que é de fato, perdão. Nós temos dificuldade de deixar claro ou de definir em nossos corações
o que são princípios e o que é lei de Deus, muitas vezes, do que são costumes e cultura, ações das pessoas. A gente tem imensa dificuldade em definir essas coisas. E não é incomum que muitos irmãos, muitas igrejas, denominações acabem, muitas vezes, fazendo, por exemplo, doutrinas, ensinos, em cima de proibições culturais. Por exemplo, um caso que é muito comum aqui no Brasil, pelo menos em algumas partes do Brasil, é a questão, por exemplo, da bebida alcoólica. Geralmente, bebida alcoólica é mal vista quando cristãos, são vistos bebendo bebida alcoólica. O problema, porém, é que a Bíblia só condena o alcoolismo, ou o exagero, o excesso da bebida alcoólica. A palavra de Deus não condena o uso da bebida alcoólica simplesmente de maneira comedida, de maneira tranquila. Temos isso em Salmos, um Salmo de Davi falando a respeito de como é bom tomar um vinho para poder se relaxar e ficar tranquilo, e temos ainda o caso de Jesus transformando água em vinho. O que acontece, porém? O que acontece é que nós temos sempre esse vício, essa tendência de fazer com que nossas opiniões se tornem de alguma forma regras e queremos fazer com que essas regras sejam seguidas por todo mundo que está ao nosso redor. A gente, no fim das contas, acaba se tornando legalista. Nós temos essa dificuldade, esse problema em separar o que é princípio e o que é lei. Nós temos dificuldade em entender o que é de fato vontade de Deus, o modo como nós devemos viver, com algumas vezes as nossas opiniões, com os nossos achismos. E nós temos muita dificuldade com isso, principalmente porque quando vamos tratar dessa questão de costumes com outras pessoas, com outros irmãos, muitas vezes acabamos sendo muito duros com eles. Acabamos exigindo demais deles, acabando muitas vezes até afugentando e afastando outras pessoas de Cristo. Nós queremos fazer valer a nossa vontade, a nossa opinião e tudo que a gente acha como algo correto, quase com equivalência à própria vontade de Deus. Na verdade, precisamos, de fato, olhar com calma as Escrituras e entender com clareza o que é uma coisa e o que é outra. Nessa semana eu participei de um evento, essa semana não, faz 2 semanas já, eu participei de uma conferência de liderança, de pastores e líderes. Foi online, o presencial era em Campinas, mas como ia ficar muito caro, eu não ia ter como ir para lá, participei da conferência por aqui de modo online. E o tema dessa conferência era unidade, a face esquecida da missão. E muito do que foi dito foi falando a respeito justamente da questão de como os cristãos das mais diversas denominações devem deixar de lado um pouco a questão de doutrina própria, querendo sempre forçar a própria doutrina sobre os outros irmãos de outras denominações, e focarem no que é mais importante, que é o avanço do Evangelho, que é também o praticar a justiça, dar um pouco de alívio à sociedade que nos cerca, impactar positivamente os lugares que nós estamos. E um exemplo de uma das palestrantes que deram, que eu achei muito interessante, ela fala o seguinte: ela estava no escritório dela um dia, e enquanto ela estava trabalhando, até preparando a própria mensagem que ela ia fazer na palestra, ela começou a ouvir na sala uma discussão entre os 2 filhos. Um dos filhos começava a falar: a cor mais legal, a melhor cor que tem é azul. Aí, na resposta, outro irmão fala: a cor mais legal não é azul, a cor mais legal é o vermelho. Aí ele fala: não, é o azul. Não, é o vermelho. Não, é o azul. Não, é o vermelho. E a coisa foi se transformando quase que numa discussão,
até que ela resolveu levantar, ir lá com as crianças e falou: ó, a cor mais legal não é nem azul nem vermelho, é roxo. Todo mundo começou a dar risada, como todo mundo se abraçou, acalmou todos os ânimos, todo mundo ficou tudo bem. E uma das crianças achou muito interessante, ela fez uma observação que ninguém tinha percebido, e ela falou para a mãe dele assim: ô mãe, agora eu sei por que você falou roxo pra gente, porque o roxo é o azul e o vermelho misturado, é por isso que você falou roxo, porque você quer que as duas cores na verdade são as mais legais, são as melhores, né? Aí ela falou: olha, eu não pensei nisso, mas faz sentido, é isso mesmo, são as duas coisas juntas, o roxo, vamos dizer assim, a cor mais legal, porque é a junção do azul e do vermelho. Veja, a ilustração que ela traz é muito interessante, porque no fim das contas a gente acaba se tornando quase que infantil em algumas das nossas opiniões e vontades e desejos e talvez entendimentos, algumas vezes bíblicos, algumas vezes a respeito de costumes, de modo de vida. A gente começa a querer sobrepor sobre o outro de maneira bem na base da briga, vamos dizer assim, o que na verdade a Bíblia não está falando como algo definitivo. A gente começa a confundir o nosso umbigo com a vontade de Deus. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eu falei, existe uma dificuldade tão grande de a gente perceber a diferença entre essas coisas que a gente acaba esquecendo que o que nos une é algo muito maior. Isso no sentido específico da vida na igreja. Como nós estamos trabalhando na carta de Romanos, o apóstolo Paulo está trabalhando na vida da igreja de Romanos, a vida em conjunta de Romanos, nós também devemos tirar essa lição para nós, de como nós devemos nos comportar com os nossos irmãos, não só da nossa igreja, mas também até, por que não, de outras denominações, em alguns casos até com irmãos ou com pessoas que ainda não conheceram a Cristo. E a gente acaba se apegando tanto a essas nossas opiniões que a gente acha que são, na verdade, vontade de Deus, que a gente acaba faltando com o amor com os outros, com o próximo. A gente acaba apontando o dedo, como eu sempre falo, ou tacando um pau na pessoa, condenando ela, simplesmente sem nenhum peso, nenhum amor, nenhuma misericórdia em nosso coração. Algo que nós precisamos aprender a fazer é que, quando vamos tentar chamar a atenção de um irmão, nós precisamos sempre fazê-lo com pesar, com o coração pesado. Se nós fazemos isso com o nosso coração cheio de ira, cheio de raiva, cheio de indignação, no fim das contas, não estamos fazendo com amor, nem por amor, e nem para honrar o nome de Deus, nem para fazer com que a pessoa se torne, veja o erro que ela está praticando. Nós preferimos fazer valer a nossa vontade e a nossa opinião. Então tem um teólogo que me influencia muito, que chama Francis Schaeffer, que ele fala o seguinte: não existe coisa mais feia, mais horrorosa do que ortodoxia sem amor. Ou seja, não existe algo pior do que alguém que diz fazer a vontade de Deus, mas o faz sem nenhum amor, sem nenhum carinho, sem nenhum desejo de amar a Deus realmente. Está fazendo simplesmente por fazer. Está se fazendo simplesmente porque acha que é o que tem que ser feito. Então, uma das coisas que a gente tem que sempre ter em mente, as perguntas que nós devemos sempre fazer a nós mesmos quando vamos fazer qualquer outra coisa, temos qualquer ação, especialmente quando em questões de debate que não são totalmente definidos com a Bíblia. Por exemplo, eu tenho que usar cabelo comprido ou não, homem pode usar cabelo comprido ou não, homem pode usar barba comprida ou não, as pessoas podem beber, consumir bebida alcoólica, a mulher tem que usar saia,
a mulher não pode usar calça, ou tal pessoa não pode comer tal comida, pessoas não podem ouvir música que não são da igreja, que não são gospel, que não são evangélicas. Veja, a gente acaba indo tanto para o legalismo, para detalhes tão pequenos que Deus não está nem se preocupando, que a gente acaba exercendo nossa ira sobre as outras pessoas sem perceber que, na verdade, o que Deus está realmente se importando não são com coisas pequenas, mas são com os nossos corações. São com o amor que nós demonstramos às outras pessoas. No fim das contas, o que nós devemos fazer, então, é sempre nos perguntar que isso que eu vou fazer, isso que eu vou falar, a maneira como eu vou relacionar com meu irmão ou com outra pessoa, essa maneira, se feita diante de Deus, é digna? Eu faria isso que eu vou fazer se eu estivesse na frente de Deus? O que está sendo feito, o que eu vou fazer, honra o nome de Cristo? O que estou fazendo é o modo como Jesus agiria nessa situação? O que estou fazendo atrai mais pessoas para conhecer a Cristo? Ou as afugenta, as separa, as leva para longe de Cristo? Eu estou fazendo o que estou fazendo para a honra, a glória de Deus? É simplesmente para dar uma acalmada no meu coração? Essa semana, não sei se os irmãos acompanharam os debates na internet, muito por conta da eleição. Eu não queria puxar o assunto de novo, mas eu acho que o modo como tudo discorreu essa semana, embora eu acho que talvez não tenha afetado muito a igreja, mas ainda assim acho que é algo importante a ser dito aqui. E eu faço isso, obviamente, sempre com o coração contrito e pesado, e eu lamento se isso pode, de alguma forma, chocar ou chatear, ou até mesmo ofender alguns dos irmãos aqui, que eu vou falar nesse trecho aqui. Mas eu devo fazê-lo porque eu tenho uma função na igreja que me será cobrado mais à frente isso, de alguma forma. E eu faço isso porque eu entendo que o coração dos irmãos precisa, de alguma forma, ser curado de algumas coisas que estão acontecendo, ou pelo menos vacinado de algumas coisas que estão acontecendo no ambiente político, que estão tomando proporções que não deveriam tomar. O que aconteceu essa semana? Essa semana, alguns líderes evangélicos começaram a se engajar de maneira muito aguerrida na internet, a ponto até de falar que outros pastores, ou que líderes evangélicos, por não terem votado em determinado candidato, eles são filhos do diabo, eles são inimigos de Deus, porque se aquela pessoa estivesse de verdade do lado de Deus, estaria tomando aquela posição muito convicta e de maneira pública de que candidato ele votaria. Ora, se estamos lendo com atenção, eu convido até, a gente só leu um trecho, mas se os irmãos lerem com atenção todo o capítulo 14, o que está sendo feito, o que foi feito essa semana por alguns desses líderes evangélicos, dizendo que o voto demonstra o quão cristão, ou qual é a fé de uma pessoa, na verdade isso está sendo feito como religiosidade. Isso está sendo feito com base em nada. Quando uma pessoa, nesse momento, começa a transferir fé, questões de fé, para algo que tem um certo peso de religiosidade, mas não é tudo isso que estão falando, no fim das contas, o que está acontecendo é pura idolatria. Veja, se alguns irmãos até se lembrarem, não vou entrar em detalhes, mas no Antigo Testamento, sempre que líderes religiosos e profetas tomavam lado político, se promiscuíam com reis, a coisa nunca foi bem para o povo de Deus. Isso no caso de Israel antigo. A função de um profeta, a função de um líder religioso, não é apontar em quem deve ser votado, não é apontar quem é mais cristão, se um candidato é mais cristão do que o outro.
A função de um profeta é demonstrar ao povo de Deus quais são as tentações, quais são os pecados, quais são os problemas que estão tomando o lugar de Deus no coração de cada uma das pessoas, especialmente do povo de Deus. E a função do profeta é tentar despertar isso da melhor maneira possível, sempre, se possível, da maneira mais amorosa possível, e não reagindo com o fígado, como se estivéssemos em um palanque político, da maneira que foi feita essa semana, apontando o dedo, dizendo que tal pessoa não é crente, que tal pessoa não merece ir para o céu, ou que aquela pessoa realmente não é cristã, está do lado do diabo. Veja, no fim das contas, está se repetindo apenas essa questão de obedecer leis, e mais ainda, leis que são apenas opiniões da pessoa, que não tem nada a ver com a lei de Deus. Se nós aprendemos alguma coisa com Jesus, se nós aprendemos alguma coisa com a Bíblia, é que devemos aprender a ser amorosos. Existe pecado. Deus condena várias coisas, e nós devemos condená-las. Só que nós não fazemos isso de maneira aguerrida, nós fazemos isso ajudando os irmãos que estão em dificuldade, levantamos eles, abraçamos aqueles que estão sendo excluídos. E eu faço isso principalmente porque, irmãos, nenhum dos dois lados é cristão. Nenhum dos dois lados é cristão, por mais maquiagem que se coloque. Os dois lados, em alguma medida, têm características que um cristão apoiaria. E os dois lados têm características que um cristão desaprovaria e condenaria veementemente. Os dois lados. A gente não pode colocar o voto como se fosse uma atitude de fé, porque não é uma atitude de fé. Tem um tema, uma igreja estava fazendo até mês passado, o tema é assim: vote, não devote. Vou repetir: vote, não devote. A urna não é, de maneira nenhuma, um altar. Isso aqui, como eu já falei, esse lugar aqui não é um altar. O altar é o coração de cada um dos irmãos. O que é que está no altar do coração dos irmãos? É a importância do voto ou é o amor de Cristo? Veja, quando se fala que... Vou mudar um pouquinho. Os irmãos podem ficar tranquilos que votar em branco não é pecado, como foi dito por aí. Anular o voto não é pecado, como foi dito por aí. Votar em um dos dois candidatos, tapando o nariz, ou mais, entrando na urna com uma máscara de oxigênio e uma roupa anti-radiação, porque as duas opções são péssimas, não é pecado. O que é pecado é achar que um dos lados é o mal e o outro lado é o bem. Veja, está se transformando política em uma luta religiosa. Um lado é o bem, é o moral, é o superior, e o outro lado é o mal, e por isso tem que ser exterminado. Política não é religião. E mesmo religião, aliás, religião trata as pessoas dessa maneira. Toda religião trata as pessoas que não são puras com desprezo, levando-as para fora. E isso não foi o que Jesus nos ensinou a fazer. Jesus nos ensinou a amar o oprimido, a amar aqueles que estão à margem da sociedade, a amar os nossos inimigos, a amar os nossos inimigos. Política não é religião e não é nem de longe cristianismo. Quando se vota em um dos dois, você não está comprando o pacote inteiro. Cada um aqui vai ter as suas próprias entendimentos do que qual é melhor, qual é pior. E nenhum dos dois está pecando por conta disso. Está pecando quando se coloca um número na urna, entendendo que ou aquele candidato vai salvar, vai resolver o problema do Brasil de uma hora para outra,
ou achando que aquele outro candidato da oposição é um problema tão grande que ele precisa ser extirpado da vida pública. Isso é pecado. Se o nosso coração chegar a tal extremo, se o nosso coração colocar um número na urna, cheio de ódio no coração pelo outro lado, ou cheio de amores por um dos lados, nós estamos pecando, porque estamos colocando fé em um lugar que não deveria estar. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para a gente. Fiquem tranquilos, fiquem descansados. Se vocês estiverem com o coração no lugar certo, na hora de fazer a votação, os irmãos não estarão pecando, não estarão condenando. Além do mais, como eu já falei, se o Brasil for para as cucuis e tudo explodir, a igreja permanece. É a igreja que fica para catar os cacos da sociedade. A nossa função é ser sal. A nossa função é unir. A nossa função é ajuntar, é acolher, é redimir, é reconciliar. Essa é a nossa função. Jesus é maior do que tudo isso. Quem somos, para finalizar, já convidando os irmãos da equipe de louvor a vir à frente, precisamos sempre ter em mente, não só nessa questão de eleições, mas principalmente no tratar com os nossos irmãos, com os irmãos de outras denominações, e especialmente com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, temos que ter em mente que quem é que somos nós para separar o que Deus uniu? Quem é que somos nós para afastar o que Deus trouxe? Quem somos nós para desprezar aqueles que Cristo nos deu para conviver? Quem somos nós? De que adianta ficarmos brigando se a cor mais legal é azul ou se a cor mais legal é o vermelho? Quando, na verdade, a melhor cor é a do sangue de Cristo, que morreu por nós, que nos uniu, que transformou a gente em família. Essa é a melhor cor, vamos dizer assim. O que nos une é maior do que tudo isso pelo qual a gente está vivendo. Nossa fé, a verdadeira fé, que vem do amor de Deus, morto na cruz, para nos livrar do pecado e para nos unir como uma nova família, um novo povo, é o que deve sempre guiar os nossos corações. O amor de Cristo e seu exemplo é o que deve nos guiar, é o que deve nos inspirar, e não nossas opiniões e achismos. Vou fazer uma oração, daí os irmãos já podem vir também tocar música. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos, Senhor, perdão pelo desamor que temos em nossos corações, ó Deus, pelo ódio que muitas vezes carregamos em nosso peito. Pedimos, Senhor, perdão porque nós não sabemos amar como o Senhor nos amou. E por isso pedimos que o Senhor intervenha em nossas vidas, ó Deus. Traga, Senhor, paz, traga, Senhor, tranquilidade, traga, Senhor, antes de tudo, amor pelo nosso próximo, ó Deus, assim como o Senhor nos amou. Nos ajuda, Deus, e nos ensina a sermos como Jesus Cristo é, a amar como Jesus Cristo amou, a fazer aquilo que Cristo nos ensinou a fazer. Ajuda-nos, Senhor, a perceber o que é de fato lei do Senhor e darmos prioridade a isso, sempre de maneira amorosa, e ajuda-nos, Senhor, a deixar de lado um pouco as nossas opiniões e entendermos que as nossas opiniões, nossas vontades, nossos entendimentos são apenas isso, que o Senhor não está tão preocupado com muitas das coisas que nós estamos preocupados. E graças a Deus, graças ao Senhor, graças a Cristo por isso. Porque assim nós sabemos o que é que realmente importa, que é amar o próximo, que é demonstrar o amor do Senhor por nós e também pelos nossos irmãos e especialmente todo aquele que ainda não te conhece. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecidos. Amém.